Bom dia, alunos. Estamos aqui mais uma vez para mostrar um vídeo sobre sistema nervoso central. O sistema nervoso ele é dividido em periférico e central. O sistema nervoso periférico ele pode ser aferente ou eferente. O sistema nervoso aferente faz referência ao sistema nervoso sensorial, aquele que recebe as sensações do meio ambiente. O sistema nervoso eferente ele divide-se em somático e autônomo. Somático é o sistema nervoso controlado por nós. Nós conseguimos controlar esse sistema nervoso. O sistema nervoso autônomo é aquele que independe do nosso controle. Ele é dividido em simpático e parasimpático. A nossa intenção é estudar o sistema nervoso central. Esse sistema nervoso central divide-se em encéfalo e medula. Aqui nós temos a medula e aqui o encéfalo, com todos os seus elementos. Aqui o órgão principal do sistema nervoso, o cérebro. Esse cérebro ele é constituído por inúmeras células da glia, como aqui os oligodendrócitos, os astrócitos, a micróglia e a principal célula, que é o neurônio. Nós sabemos que os oligodendrócitos são responsáveis pela formação da bainha de mielina. Os astrócitos são responsáveis pela ligação dos vasos sanguíneos ao neurônio, ou seja, são as células responsáveis pela nutrição dos neurônios. E a micróglia é a célula de defesa do sistema nervoso central. Nós temos vários tipos de neurônios, como essa figura pode mostrar. Não apenas os neurônios convencionais, como mostram os livros. Nós temos neurônios de várias formas. Nós temos neurônios pseudonipolar, bipolar e multipolar. Já na medula, nós temos também as mesmas células. Nós temos os interneurônios, nós temos a micróglia, nós temos os astrócitos, aqui o capilar sanguíneo e o astrócito fazendo essa ligação do capilar com o neurônio. Nós temos os oligodendrócitos, aqui a bainha de mielina, aqui o nosso axônio, e essa região que não é coberta pela bainha de mielina nós chamamos de nó ou nódulos de Ranvier. Nós sabemos também que a medula é formada por uma substância branca e uma substância cinza. Então aqui, nessa parte mais escura, nós temos a substância cinza. Nessa substância cinza encontram-se principalmente o corpo celular dos neurônios e na substância branca os axônios. Bem aqui, próximo ao canal, aqui no centro da substância cinza, nós temos um canal chamado canal medular, e esse canal medular ele é forrado por células ependimárias, responsáveis pela produção do líquido cefalorraquidiano. Como funciona a principal célula responsável pela transmissão dos impulsos nervosos no sistema nervoso central? O neurônio. Então nós temos aqui o neurônio, axônio, esse aqui é o axônio, o corpo celular ou citoplasma, nós temos os dendritos e as terminações nervosas. Aqui em rosa nós temos a bainha de mielina. E esse espaço compreendido entre uma bainha de mielina e outra, nós chamamos de nó ou nódulo de Ranvier. Então vamos estudar como é que funciona o neurônio. O axônio do neurônio é formado por membrana, como todas as células. Aqui o meio extracelular, aqui a membrana do axônio e aqui o meio intracelular. E aqui de lado a bainha de mielina. Vamos imaginar que a membrana do neurônio esteja em repouso. Quando a membrana do neurônio está em repouso, a quantidade de sódio no meio extracelular é muito grande e a quantidade de sódio no meio intracelular é muito pequena. Isso se deve graças à bomba de sódio e potássio, que retira 3 sódios de dentro da célula. A bomba coloca 3 íons sódio para fora e em troca coloca 2 íons potássio para dentro.
Ou seja, estão saindo 3 cargas positivas de dentro da célula e estão entrando 2 cargas positivas para dentro da célula. Então, dentro da célula fica negativo, porque está saindo mais carga positiva. Isso é o potencial de repouso. Durante a excitação neuronal, os canais de sódio voltagem dependente que estão fechados, eles se abrem. Quando esse canal de sódio se abre, o sódio entra dentro da célula. Esse sódio, no meio intracelular, vai promover a despolarização dessa célula. Então está aqui o canal de sódio abrindo e o sódio entrando. Só que essa célula ela não pode ficar despolarizada eternamente. Então a célula ela vai retornar ao potencial de repouso. O potencial de repouso é devido à saída de cargas positivas de dentro da célula. E a carga positiva que vai sair de dentro da célula é o potássio. No momento em que o canal de sódio fecha, o sódio não consegue mais entrar dentro da célula. E aí os canais de potássio voltagem dependente se abrem, ocorre um extravasamento de potássio muito grande de dentro da célula para fora. Nesse momento a célula vai estar perdendo potássio. Quando a célula perde o potássio, cargas positivas estão deixando o interior da célula, fazendo com que esse interior, o meio intracelular, se torne negativo. Aqui eu tenho um axônio de um neurônio, a bainha de mielina, a região do neurônio onde possui bainha de mielina, o impulso nervoso não se propaga. O impulso nervoso só vai se propagar em locais onde a bainha de mielina não existe, como é o caso do nó de Ranvier. Aqui nesse nó de Ranvier eu tenho grandes quantidades de canais de sódio. O neurônio nesse momento está polarizado, está em repouso, carga negativa dentro e carga positiva fora. A partir do momento que esse neurônio sofre uma excitação, canais de sódio voltagem dependente se abrem, o sódio entra e eu tenho entrada de carga positiva dentro da célula. Então, ocorre o processo de despolarização. A despolarização, como eu já falei anteriormente, só vai acontecer em regiões onde não possuem bainha de mielina. E o que seria o potencial de ação? Vamos imaginar que a nossa célula esteja em repouso. Em repouso, as cargas da membrana da célula somam menos 70. Então, um neurônio em repouso, ele se encontra em menos 70. Então, 1 refere-se ao potencial de repouso da célula. Em 2, eu tenho a excitação do neurônio. Eu tenho um estímulo que vai provocar a despolarização neuronal. Em 3, eu tenho a despolarização, a entrada de sódio. Essa entrada de sódio ela deve ser suficientemente grande para que a despolarização ultrapasse o limiar de excitação da célula, que é em torno de menos 55 milivolts. Quando a despolarização ultrapassa o limiar de excitação, eu tenho uma entrada muito grande de sódio dentro da célula. Essa entrada de sódio vai acontecer até a despolarização completa da célula. Em 5, eu vou ter o fechamento dos canais de sódio, porque o canal de sódio ele não pode ficar aberto eternamente. Em 5, eu tenho o fechamento dos canais de sódio e a abertura dos canais de potássio. Com o fechamento dos canais de sódio, o sódio não poderá mais entrar dentro da célula. E com a abertura dos canais de potássio, o potássio vai deixar a célula. O potássio vai sair da célula, deixando ela mais negativo. Então, em 6, o potássio vai se mover do meio intracelular para o meio extracelular. Essa saída de potássio ela é tão intensa que vai deixar a célula muito negativa dentro, promovendo um processo de hiperpolarização. Só que a minha célula ela não pode ficar em menos 75, em menos 90. Então, ela vai ter que retornar para menos 70. Então, os canais de potássio fecham, o potássio para de sair
de dentro da célula e a célula volta a menos 70. Existem dois meios pelos quais os neurônios podem se comunicar: as sinapses químicas e as sinapses elétricas. A sinapse química é caracterizada pela presença de um neurotransmissor. Também é caracterizada pela forma unidirecional como o impulso nervoso se propaga. O impulso nervoso vai se propagar de corpo celular, axônio, terminações axônicas, para corpo celular, axônio, terminações axônicas, e nunca o contrário. E temos também as sinapses elétricas, que se comunicam através do movimento de íons. Aqui nós temos um processo de despolarização neuronal. Aqui o neurônio está em repouso, aqui ele está despolarizando. Essa despolarização ela corre todo o segmento do axônio, e quando o potencial de ação está passando por uma determinada região, a região anterior vai se repolarizando. Então essa despolarização segue todo o axônio neuronal e chega até a terminação nervosa. Nessa terminação nervosa, eu vou ter a liberação de substâncias químicas que vão excitar o neurônio pós-sináptico. Então imaginemos que aqui seja o neurônio pré-sináptico e aqui o neurônio pós-sinápticos, né? Aqui a membrana pré-sináptica e aqui a membrana pós-sináptica. Quando o potencial de ação passa pelo axônio do neurônio e chega ao terminal axônico, vesículas contendo neurotransmissores sofrem exocitose. Sofrendo exocitose, o neurotransmissor contido dentro das vesículas é jogado na fenda sináptica. Uma vez na fenda sináptica, esse neurotransmissor vai se ligar a receptores presentes na membrana pós-sináptica. E na membrana pós-sináptica, esse neurotransmissor vai promover um efeito. E esse efeito vai ser a despolarização da célula posterior. Então, como eu já havia falado, aqui eu tenho um terminal axônico de uma célula pré-sináptica. Aqui eu tenho um terminal axônico da célula pós-sináptica. O impulso nervoso passa, o potencial de ação despolariza essa membrana. Com a despolarização, eu tenho a entrada de cálcio dentro da célula. O cálcio vai favorecer a exocitose de vesículas contendo neurotransmissores. O neurotransmissor exocitado, o neurotransmissor presente na fenda sináptica, irá se ligar em receptores e irá provocar uma despolarização no neurônio pós-sináptico. Aqui eu mostro o exemplo clássico do neurônio colinérgico produtor de acetilcolina. A acetilcolina sofre exocitose, se liga em receptores colinérgicos na membrana pós-sináptica e provoca uma despolarização no neurônio pós-sináptico. Esse vídeo mostra mais ou menos o que acontece com neurotransmissores como noradrenalina e acetilcolina. Então eu tenho aqui uma célula, um neurônio pré-sináptico, um neurônio pós-sináptico. Eu tenho receptores na membrana dessa célula, eu tenho canais de cálcio, eu tenho vesículas contendo neurotransmissores, eu tenho receptores pós-sinápticos. Então aqui a tirosina está entrando dentro do neurônio. A tirosina é um aminoácido, ela está entrando dentro do neurônio. Essa tirosina é transformada em dopa. Essa dopa vai ser transformada em dopamina. A dopamina vai entrar dentro da vesícula e é transformada em noradrenalina. Então nós temos aqui vesículas contendo noradrenalina. Com a passagem do impulso nervoso, o cálcio entra dentro da célula e facilita a exocitose de vesículas contendo o neurotransmissor. Então esse cálcio vai provocar a exocitose dessa vesícula. Então a vesícula se aproxima da membrana da célula, as duas se fundem
e o neurotransmissor é exocitado. Esse neurotransmissor, noradrenalina, irá se ligar em receptores e irão provocar um efeito. E esse efeito irá excitar essa outra célula. A noradrenalina, ela pode também retornar para dentro do neurônio através de uma molécula transportadora. Essa molécula transportadora pode ser inibida por antidepressivos. Porque a depressão é uma redução na quantidade de norepinefrina, de serotonina ou de dopamina a nível de sistema nervoso central. Essa molécula transportadora, ela retira a noradrenalina da fenda sináptica e faz com que a noradrenalina retorne para o meio intracelular. A partir do momento que o medicamento inibe essa molécula transportadora, os níveis de neurotransmissor na fenda sináptica se elevam e os sintomas da depressão são abolidos. Então a noradrenalina ela retorna para dentro do neurônio a fim de ser inativada pela MAO ou rearmazenada. Tendo falado da sinapse química, iremos passar agora para a sinapse elétrica. As sinapses elétricas são sinapses que acontecem no coração, no nódo sinoatrial e atrioventricular, que nós iremos estudar posteriormente, e acontecem também em alguns músculos lisos. Nós temos aqui dois neurônios, o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. Vamos imaginar que esses neurônios funcionam através de sinapses elétricas. Então, durante as sinapses elétricas, nós temos terminações nervosas do neurônio pré-sináptico muito próxima da terminação nervosa do neurônio pós-sináptico. Esses neurônios se comunicam entre si através de junções comunicantes chamadas junções gap. Durante o estímulo, os canais de sódio se abrem, o sódio entra dentro da célula e promove a despolarização celular. Com a entrada de sódio dentro da célula, as concentrações intracelulares de sódio na célula pré-sináptica aumentam e o sódio pode entrar na outra célula através de uma junção comunicante e promover a despolarização da célula pós-sináptica. A despolarização desse neurônio promoveu a despolarização subsequente desse outro neurônio sem a presença de um neurotransmissor. Então é isso que caracteriza a sinapse elétrica. Ela não possui neurotransmissor, ela é rápida e ela pode ser bidirecional.